Olá! Hoje vamos mergulhar fundo em uma obra que tenta nos dar um mapa, sabe? Um guia para navegar nesse mundo que, vamos combinar, parece cada vez mais caótico. E o ponto de partida é uma pergunta bem provocadora. Essa obra nos desafia a pensar nisso, oferecendo um jeito de encontrar estabilidade mesmo nos momentos mais difíceis. É sobre isso que vamos falar. Para começar, o autor divide o mundo, a nossa própria existência, em duas grandes forças que estão sempre em jogo uma com a outra. A ideia é que a gente vive o tempo todo na fronteira entre esses dois mundos. Pensa só, a ordem é a nossa rotina, a segurança, quando tudo está no seu lugar, previsível. Já o caos, bom, o caos é quando o inesperado bate a porta. Isso pode ser uma tragédia, mas também pode ser uma oportunidade que a gente não esperava. E aqui vem uma parte muito interessante. A obra sugere que uma vida que realmente vale a pena não é sobre ficar escondido na segurança da ordem. Não, é sobre caminhar na linha tênue que divide os dois. É ali, nesse limite, que a mágica acontece, que o crescimento de verdade vem. Ok, se a vida é esse equilíbrio, então a gente precisa encarar de frente um desafio bem grande que essa visão de mundo traz, que é a realidade nua e crua da própria existência. A obra joga um balde de água fria naquela visão romantizada da natureza, sabe? A realidade não é só um paraíso, ela também é doença, fome. O sofrimento, segundo o autor, não é um bug no sistema da vida, é parte do pacote. E a ideia é que, se a gente ignorar isso, a gente acaba se tornando uma pessoa amarga, ressentida. E para mostrar que a desigualdade é algo bem antigo, bem biológico mesmo, e não só uma invenção humana, o autor usa um exemplo curioso: lagustas. Pois é, elas lutam por status, por território, e a química no cérebro delas que comanda essa briga toda é muito, muito parecida com a nossa. Isso nos leva a um princípio conhecido como Lei de Price, ou o princípio de Pareto. Basicamente, ele diz que em quase tudo, uma pequena minoria é responsável pela grande maioria dos resultados. Isso não vale só para dinheiro, não. Vale para música, para ciência, para praticamente qualquer área que se possa imaginar. Olha só que exemplo impressionante. Nos Estados Unidos, de 1,5 milhão de livros diferentes vendidos todo ano, só 500 são responsáveis por mais da metade das vendas totais. É a lei de Price na prática, mostrando como pouquíssimos geram a maior parte do impacto. Beleza, o mundo tem caos, sofrimento, desigualdade, é um cenário bem pesado, né? Então, por onde começar a arrumar essa bagunça? A resposta do livro é bem direta e talvez até surpreendente. A proposta é começar por si mesmo. É uma defesa da responsabilidade individual, mas assim, levada ao extremo. Sabe aquela frase famosa, arrume o seu quarto? É exatamente isso. Antes de querer salvar o mundo, a gente precisa organizar a própria bagunça interna. A ordem tem que vir de dentro para fora. E para ilustrar o poder disso, o livro conta a história de Alexander Solzhenitsyn. Ele foi prisioneiro num campo de trabalho forçado na União Soviética. E o que ele fez lá dentro é um exemplo impressionante de como uma mudança interna pode ter um impacto gigantesco. Pensa bem, ele tinha todos os motivos do mundo para odiar tudo e todos. Foi traído, ficou doente, mas em vez de culpar o sistema, ele olhou para dentro, para a própria vida. E essa decisão, essa mudança moral, segundo o livro, foi tão poderosa que ajudou a abalar as fundações de um regime tirânico. A grande lição aqui é que a transformação pessoal pode sim vir antes da social. Certo, então se o caminho é esse, o da arrumação interna, quais são os passos práticos? Por onde a gente começa essa jornada? Bem, a primeira dica tem a ver com as nossas companhias. A ideia é bem simples, mas poderosa. Cerque-se de pessoas que querem o seu bem, que te empurram para cima. Porque, vamos ser sinceros, é muito mais fácil alguém nos puxar para baixo do que a gente conseguir levantar alguém. Tem uma passagem no livro que ilustra isso de um jeito perfeito. A citação diz: embora tivéssemos viajado uma longa distância, não havíamos ido a lugar nenhum. Quer dizer, não adianta mudar de lugar se as companhias e os padrões continuam os mesmos, né? Falando em deixar para trás o que nos puxa para baixo, isso exige sacrifício. E para explicar essa ideia, o autor usa uma analogia bem visual: a armadilha de macaco. Funciona assim. O caçador coloca algo gostoso num pote com a boca estreita. O macaco vai lá, enfia a mão e pega a guloseima. Só que agora, com a mão fechada, ele não consegue mais tirar. A moral da história? Muitas vezes, nós somos esse macaco. A gente se agarra a hábitos ruins, a ressentimentos, a ideias velhas e fica preso. A liberdade e o crescimento exigem que a gente aprenda a soltar, a sacrificar o que nos aprisiona.
E quando a gente consegue sacrificar essas coisas, a gente abre espaço para algo muito maior. A gente abre espaço para o que o livro aponta como o verdadeiro antídoto para o caos da vida. E esse antídoto não é a felicidade. O livro é bem direto nisso. A felicidade é passageira, é um objetivo meio frágil. O verdadeiro antídoto para o sofrimento é o significado. E o significado, segundo a obra, a gente encontra quando assume responsabilidades de forma voluntária. E depois de toda essa discussão filosófica super densa, o autor aterrissa com uma regra surpreendentemente simples. É um lembrete de que, mesmo no meio da batalha, da luta diária, é preciso estar aberto para os pequenos momentos de beleza, de graça. É sobre não perder a capacidade de apreciar as coisas boas, por menores que sejam. E a gente termina com essa pergunta no ar. Ela vira o jogo, né? Ela transforma a responsabilidade que muitas vezes a gente vê como um peso naquilo que pode dar sentido à nossa existência. E talvez essa seja a grande sacada, a mensagem central desta obra. Encontrar o fardo que vale a pena carregar.